O sheik bilionário caminhava pelo corredor do palácio, os passos silenciosos em meio à vastidão dourada que exalava poder. Mas seu peito apertava-se por uma dor que nenhuma riqueza poderia aliviar. Desde que a esposa partira, a solidão lhe pesava como uma areia quente e implacável, e naquela manhã abafada pelo calor do deserto, ele segurava firme a mão pequena que lhe buscava apoio. O luxuoso carro deslizava ao longo da estrada que serpenteava entre almeiras e dunas infinitas. O aroma do incenso preenchia o ar, misturando-se ao perfume desconhecido da menina que descansava ao seu lado. O sheik observava a filha com olhos que misturavam força e fragilidade, o amor puro e dolorido de um pai que lutava contra o medo de não poder mais proteger aquilo que mais amava. Ao chegar à clínica, um edifício discreto, contrastando com a imponência do palácio, ele respirou fundo, tentando acalmar o coração. A pior parte sempre era a espera, a incerteza que queimava como as chamas do sol no deserto. Foi então que seus olhos encontraram alguém que pulsava nas profundezas de suas memórias, a médica. Ela estava ali, tão imponente quanto naquela época, o porte equilibrado entre a delicadeza e o profissionalismo absoluto. Os fios de cabelo presos com cuidado, o olhar atento e firme. O sorriso que brotava com a mesma timidez que escondia uma história não dita. Anos tinham passado, mas algo invisível vibrava entre eles, um torvelinho de emoções que o tempo não conseguiu apagar. O sheik sentiu o coração acelerar. A médica se aproximou, falando com a voz que ele ainda reconhecia, e num instante o passado encontrou o presente em um olhar prolongado, carregado de saudade e um misto de desconfiança. Ele queria preservar a segurança da filha e, ao mesmo tempo, proteger seu próprio coração ferido. Ela, por sua vez, escondia cicatrizes que apenas quem conhecera seu silêncio poderia perceber. Como tá ela? Sua voz saiu mais firme do que sentia. A médica sorriu consternada, fazendo um gesto hesitante enquanto olhava para a menina nos braços do pai. Depois de alguns segundos, sua expressão mudou sutilmente. Há algo que preciso contar. Algo que pode mudar tudo. O sheik bilionário congelou. O silêncio entre eles estalava como o calor do deserto que o cercava. Um segredo enterrado, uma esperança reservada, uma possível reviravolta naquela história que parecia ter surgido de novo para testar suas forças. Ele segurou a mão pequena da filha com ainda mais cuidado, consciente de que seu destino, sua dor e seu amor estavam mais uma vez entrelaçados naquela médica que fora. O amor esquecido da sua infância. E antes que esse segredo do destino no coração do Emirado seja completamente revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias fascinantes. Deixe seu like se o amor deste sheik bilionário já tocou seu coração. Conte pra gente nos comentários. Você acredita que esta médica será mesmo a luz que vai curar suas feridas? Sua paixão por estes dramas é o que nos motiva a seguir contando. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. O corredor parecia interminável, um rio dourado que serpenteava entre colunas altas e tapeçarias bordadas com fios de prata. O sheik bilionário avançava com passos firmes, cada um pesando como uma decisão que não podia ser adiada. A mão terna da filha, pequena e fria contra sua pele quente, segurava com firmeza a esperança que ele, naqueles momentos, lutava para preservar. O silêncio do palácio era quebrado apenas pelo som ritmado de seus passos
e pelo leve suspiro da menina adormecida em seus braços. Ela parecia tão vulnerável, tão diferente daquela mulher forte que ele conhecerá um dia. E ainda assim, em cada detalhe da face adormecida, as pequenas sobrancelhas franzidas, as pálpebras delicadas, estava o mundo inteiro que ele jurara proteger. Ao chegar à sala de espera da clínica, o sheik sentiu o ar-condicionado trazer um alívio fugaz ao calor abrasador do deserto que lhe roubava qualquer conforto. A arquitetura discreta contrastava com a opulência do palácio, quase como se aquele lugar guardasse segredos que nem a riqueza poderia comprar. Ela estava ali, novamente, a médica com um olhar que parecia enxergar além do corpo, lendo o que não era dito. O mesmo olhar que lá no passado havia capturado a atenção do sheik muito antes de suas vidas se entrelaçarem por destinos que agora se desenrolavam com uma complexidade sufocante. Quando seus olhos se cruzaram, o ar entre eles mudou, carregado de lembranças não ditas e emoções reprimidas. Ele sentiu o peito apertar como se cada batida fosse uma batalha perdida contra a própria saudade. Como está ela? Sua voz ecoou firme, carregada de medo e esperança. Ela desviou o olhar para a menina sob seus cuidados. A face que parecia tão frágil em contraste com a tempestade que os cercava. Um brilho triste passou por seus olhos antes que resolvesse encarar o sheik novamente. Há algo que preciso contar, algo que pode mudar tudo. Uma nuvem de tensão desceu sobre a sala. O sheik apertou a mão da filha, sentindo o coração pulsar mais rápido, pressentindo que as palavras que viriam poderiam alterar o curso de suas vidas para sempre. A médica respirou fundo e sua voz se tornou um sussurro carregado de pesar. Fiz exames detalhados e descobri um detalhe em seu diagnóstico que não esperávamos. Não é apenas o que afeta seu corpo, mas há algo mais profundo, algo que pode alterar completamente o tratamento. O olhar do sheik ficou mais intenso. A mistura de desespero e determinação era visível em suas feições imponentes, agora vulneráveis. O que significa isso? Ela hesitou, a expressão combalida pelo peso do segredo. A condição dela é rara, muito rara, e pode estar ligada a uma origem que, talvez, você não conheça. O silêncio se instaurou, pesado como as pedras ancestrais do palácio. A filha nos braços dele parecia ainda mais frágil, o futuro incerto. O sheik sentiu a obrigação de ser firme, para ela e para si mesmo. Quero saber tudo. Ela fez um gesto afirmativo, embora a insegurança subjacente parecesse corroer suas próprias forças. A condição da sua filha pode ter uma relação com algo que você escolheu esquecer. Algo que volta agora para desafiar a sua história. O sheik engoliu em seco. O passado que sempre procurou manter trancado nos corredores sombrios de sua memória batia à porta com uma força avassaladora. Ele não podia permitir que essa sombra contaminasse a esperança que ainda alimentava em seu peito. Mas a médica continuou, os olhos brilhando com uma verdade que queria libertar. Há registros, testes antigos que revelam uma conexão genética, algo que pode explicar não apenas a doença, mas também por que ela é tão especial. O sheik sentiu a mão da filha apertar a sua, como se ela também pressentisse a gravidade das palavras ditas. O passado, o presente e o futuro convergiam em um nó que parecia impossível de desatar. Ele queria recuar, negar, proteger ambos daquela tempestade que se avizinhava, mas sabia que era o momento de enfrentar o que vinha para restabelecer a paz que o ouro jamais poderia comprar.
Por um instante, o silêncio entre eles falou mais alto do que qualquer palavra. A médica, agora com uma expressão de quem dividia um segredo sagrado, aproximou-se ainda mais. Serei honesta. Não posso garantir que todos vão aceitar essa verdade, mas ela precisa de você, assim como você precisa saber quem realmente é. O sheik sentiu o peso da responsabilidade esmagando seu peito. Era um impasse que mexia não só com seu orgulho, mas com tudo o que acreditava ser a sua identidade. Enquanto a médica falava, uma sombra se projetava na porta do consultório. Uma figura que surgia do passado, trazendo consigo a promessa de que nada mais seria como antes. Os olhos do sheik se arregalaram, reconhecendo o vulto que parecia emergir das areias do tempo para confrontar seu destino. E naquele instante, o ouro do palácio não mais brilhou como antes. A verdadeira batalha estava apenas começando, não pelo poder, mas pelo amor, pela verdade e pela esperança que ainda relutava em morrer. O vulto na porta hesitou por um instante, como se o próprio ar do consultório se tornasse pesado demais para suportar. O sheik bilionário tomou fôlego, sentindo a mão pequena da filha tremer por instantes contra sua pele quente. Era um momento que poderia dissolver toda a estabilidade que ele buscava desesperadamente construir. A figura se revelou aos poucos, uma presença que trazia consigo ecos do passado que o sheik havia tentado enterrar nas areias do tempo. Os olhos escuros carregados de intenções ocultas se fixaram nele com uma intensidade que parecia capaz de perfurar as muralhas douradas do palácio. Era alguém que não deveria estar ali, alguém com o poder de virar seu mundo de cabeça para baixo. Você? A voz dele saiu entrecortada, a mistura de surpresa e alerta denunciando o baque que sentia por dentro. O visitante pisou com um passo firme, o ruído sutil do salto ecoando contra o chão mármore da clínica, enquanto a médica recuava um passo, ciente da tempestade prestes a cair sobre o ambiente. Eu não vim para brigas, afirmou revelando uma serenidade fria, porém repleta de uma força incontestável. Vim para lembrá-lo de que o passado sempre cobra seu preço. Essa frase, carregada de uma ameaça velada, fez o peito do sheik apertar ainda mais. Uma sombra, que ele julgava ultrapassada e enterrada no silêncio, emergia agora para confrontá-lo, trazendo com ela a promessa de segredos que ameaçavam destruir não só sua paz, mas também a delicada esperança que carregava para o futuro. A médica olhou rápido para a menina, que descansava sonolenta, e depois para o sheik. As feições dela se contraíram num misto de compaixão e alerta. Ela sabia, tão bem quanto ele, que dali em diante nada seria fácil. Tem certeza do que está fazendo? Indagou a médica, a voz trêmula por detrás de uma aparência firme. Tenho, respondeu o visitante, fitando o sheik com um olhar inabalável. A verdade precisa vir à tona, mesmo que quebre tudo o que você construiu. O sheik sentiu o peso daquela frase como um golpe seco que reverberava em seu corpo inteiro. As paredes da clínica pareciam se fechar, abafando o som da respiração que agora soava mais pesada em seus ouvidos. Ele não estava apenas lutando pelo presente, pelo sorriso frágil daquela criança que segurava com todo o seu amor. Estava enfrentando fantasmas que iam além do deserto, da opulência e dos títulos que costumavam definir seu poder. Quem é você, afinal? Sua voz saiu sem a habitual arrogância, mais baixa e cheia de uma urgência pungente. O visitante sorriu, um sorriso que carregava o peso de muitos anos e cicatrizes invisíveis. Alguém que sabe demais sobre você, sobre ela, sobre tudo que você insiste em esconder.
O silêncio que se seguiu foi cortante como uma lâmina. O olhar do sheik cruzou novamente com o da médica, que parecia lutar contra uma tempestade interna. Sabia que aquela cena marcava uma virada no destino deles. Os segundos arrastaram-se, a médica quebrou o silêncio, a voz embargada. Você precisa preparar seu coração e sua mente para o que está por vir. O segredo que carregamos é maior do que imaginamos. O sheik engoliu o nó que se formava na garganta. A neve silenciosa do passado agora derretia com a força do sol escaldante do presente, expondo verdades que ele não podia mais evitar. Ele apertou a mão da filha contra o peito, sentindo a fragilidade da vida, a urgência de protegê-la de tudo, até de si mesmo. Aquela criatura, tão pequena, era o motivo pelo qual ele lutava contra o desespero que ameaçava dominá-lo. Me diga tudo, pediu, a voz firme, carregada de uma determinação quase palpável. Nada do que vier será mais importante do que o que tenho agora nos meus braços. A médica respirou profundamente, como se preparasse para lançar ao vento um segredo guardado há muito tempo. Seus olhos brilharam, refletindo uma mistura de medo e esperança. Existe uma ligação entre a sua filha e um passado que você jurou esquecer, iniciou. Cada palavra pronunciada como um passo em direção a um abismo. Um passado que, se revelado, pode mudar não só a vida dela, mas toda a sua existência como a conhece. O sheik permaneceu imóvel. Aquele sussurro trouxe consigo o peso da responsabilidade e do entrelaçados numa mesma teia que ameaçava esmagar a sua alma. Sua mente fervilhava com perguntas que não ousava formular em voz alta, mas seu coração implorava por respostas. Ele precisava saber. O visitante, que até então permaneceu em silêncio, agora deu um passo adiante, os olhos fixos na criança que dormia tranquila. O sangue dela carrega segredos que podem abalar os fundamentos do império que você construiu. A voz soou grave, firme como um decreto inevitável. O sheik sentiu o corpo tremer por dentro, como se cada palavra fosse um golpe que despedaçava as paredes de sua fortaleza emocional. Sua filha, aquela pequena luz em meio às sombras do deserto, podia ser a chave para um enigma que ninguém jamais imaginou desvendaria. Ele fechou os olhos por um momento, deixando a brisa quente do deserto acariciar seu rosto, sentindo as gotas de suor que se formavam na testa e escorriam como um prenúncio da tempestade que se aproximava. Era o fim da inocência, o começo de uma nova batalha, não governada pela riqueza, nem pela força, mas pela verdade do sangue. E antes que pudesse responder, a porta foi escancarada com violência, batendo contra a parede com o estrondo de um trovão distante. Todos os olhares se voltaram para a entrada, revelando outra figura, encoberta pelo véu da noite, que começava a se insinuar pelo céu do deserto. Vocês acham que podem esconder algo de mim? A voz cortante rompeu o silêncio, como uma lâmina afiada. Eu vim buscar o que é meu por direito. O sheik bilionário sentiu o ar faltar. O passado já não estava mais atrás dele. Estava bem diante, ameaçando engolir tudo o que ele lutou para proteger. O futuro da criança, do império, do amor que ainda pudesse florescer, pendia na ponta da faca, e ele sabia que, para salvar o que amava, teria que encarar esta sombra, custe o que custar. O silêncio pesado que pairava no consultório parecia absorver cada respiração, tornando o ar quase insuportável. A presença daquela nova figura rompendo a serenidade era como uma tempestade inesperada no deserto, violenta e implacável. O sheik bilionário fixou os olhos no intruso,
buscando compreender a ameaça que invadia seu refúgio de esperança e medo. O vulto avançou com a confiança de quem carrega um destino próprio, uma verdade que não se dobraria diante de nada. O som dos saltos reverberava como um trovão distante, e o sorriso frio que surgiu em seus lábios fez o sheik apertar ainda mais a mão da filha, como se tentasse transmitir-lhe força pela única conexão possível naquele instante. Vocês acham que podem esconder algo de mim? A voz cortante e cheia de rancor destruiu o pouco de calma que restava. Eu vim buscar o que é meu por direito. As palavras caíram como pedras, lançando ondas de choque no peito do sheik. Todo o ouro do seu palácio, todo o poder que rondava sua figura imponente, pareceram insignificantes diante daquele confronto inevitável. A menina em seus braços murmurou algo numa linguagem que misturava sono e temor, e ele virou o rosto para acomodá-la melhor, rejeitando qualquer sinal de fraqueza diante do desafio iminente. A médica, observando a cena com um misto de inquietação e determinação, deu um passo à frente, quebrando o clima de tensão, como quem oferece uma última ponte entre dois mundos. Seu olhar tentou acalmar o sheik, mas era impossível ignorar a tempestade que aquele visitante havia trazido. Se ao menos você entenda, começou a voz trêmula, mas firme. Não se trata apenas de reivindicação, mas da verdade que tem o preço mais alto de todos. O sheik ergueu o queixo, a sombra da dor traindo sua vontade de controlar a situação. Ele respirou fundo, sabendo que a guerra que se anunciava não era com espadas ou ouro, mas com memórias enterradas e segredos que ameaçavam abrir feridas há muito guardadas. Fale, quero saber tudo, disse, a voz carregada de uma pena não disfarçada. Não posso guardar mais silêncio, se o que está em jogo é o futuro dela. A figura que permanecia ao centro daquela atmosfera densa deu um passo adiante, revelando traços que a memória do sheik tentou empurrar para o fundo do deserto. Era uma mulher com olhos escuros e profundos, a pele marcada, tanto por cicatrizes invisíveis, quanto pela determinação de não recuar. A elegância de seus passos contrastava com a dureza do olhar, que remexia os alicerces daquilo que o sheik acreditava ser inabalável. Você sabia da existência dela desde o início, afirmou com calmaria, que escondia uma veia de acusação. Por que escondeu? Por que se afastou quando era mais necessário? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de acusações não ditas e de dores que nenhum deles queria revisitar, mas que agora se impunham com urgência. A maneira como a filha apertava o dedo contra sua pele era um lembrete cruel da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, não apenas como governante, mas como pai. A médica respirou fundo, os olhos negros incrustados de ternura. Ela se aproximou da criança, avaliando cada gesto, cada suspiro pequeno e frágil. Era uma dança delicada entre esperança e medo, onde cada movimento podia significar vida ou derrota. A condição dela não é só uma doença, explicou, a voz leve, como se quisesse poupar o sheik do impacto imediato. A ligação genética que encontramos revela uma linhagem que você tentou apagar, um passado que não pode mais ser negado. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da revelação desabar sobre sua alma cansada. As paredes decoradas com ouro e seda pareciam agora as grades douradas de uma prisão que ele mesmo construíra. Essa linhagem, murmurou, contemplando os ecos sombrios que se espalhavam pela sua vida. Ela é o que sempre temi,
aquilo que neguei em cada instante de minha existência? A voz da mulher à sua frente foi um sussurro cortante. Sim, você não podia imaginar o que custaria manter essa verdade em segredo. Mas ela é mais poderosa do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. É a esperança para o que ainda pode florescer. O sheik lutava contra um turbilhão de emoções. Vergonha, raiva, amor e desespero. Tudo misturado numa tempestade fervente. Precisava encontrar forças para olhar nos olhos da filha, para ser a fortaleza que ela tanto necessitava, ainda que ele próprio se sentisse prestes a desmoronar. O que devemos fazer? Perguntou com a voz falha, a angústia destilando em cada sílaba. Antes que qualquer palavra pudesse responder, o silêncio foi quebrado pelo som de uma chave girando na porta com violência. E o ambiente se encheu de uma energia pesada, tão densa quanto o ar do deserto à noite. Uma sombra enorme invadiu o recinto, preenchendo o espaço com uma presença ameaçadora e inescapável. O sheik ergueu o olhar, o choque congelando o sangue em suas veias. Era alguém que viera para desafiar não apenas o presente, mas também a própria essência de seu império e de sua família. Os olhos do visitante brilharam com um fogo antigo, uma chama de justiça e vingança travestida de direito. Vocês acham que podem subestimar o que está em... A voz cortou a tensão como uma lâmina afiada. Eu não sairei daqui sem aquilo que me pertence. O sheik sentiu o mundo se fechar em torno dele, as areias do passado agora se transformando numa tempestade impossível de ignorar. O amor que carregava, a esperança, tudo agora pendia frágil na balança tênue entre a verdade que se revelou e a sombra que chegou para destruí-la. Mesmo segurando firme a mão pequena da filha, seu coração sabia que nada seria como antes. A batalha mais dura estava apenas começando. E o preço dessa guerra seria pago com lágrimas, segredos e, possivelmente, o próprio sangue que corria nas veias daquela criança tão pequena. No silêncio que voltou a reinar, o sheik sorriu com um amargor doce, consciente de que para proteger seu futuro, ele teria que enfrentar o passado, sem recuos, sem fáceis, apenas a impiedosa verdade que finalmente batia à sua porta. O silêncio que caiu após a entrada abrupta do visitante parecia esmagar tudo ao redor, como as pedras grossas que cercavam o antigo oásis do deserto, inquebrantáveis e implacáveis. O sheik bilionário segurava firme a mão trêmula da filha, sentindo aquele pequeno corpo frágil contra seu peito, enquanto seus olhos viajavam lentamente pelo rosto da mulher que ali se firmava. Determinada e carregada de promessas sombrias, ela não estava ali por acaso. Aquele instante parecia tecido pelo destino, como as tramas delicadas das tapeçarias que adornavam as paredes douradas do palácio. Havia um peso antigo nos seus passos, uma urgência velada em cada palavra por vir. Eu vim para buscar o que sempre foi meu. A voz soava firme, carregada de um ressentimento que parecia queimá-la por dentro. Mas, ainda assim, controlar. E você, sheik, tem enterrado essa verdade sob camadas de arrogância e silêncio. O sheik apertou a mão da filha, sua fortaleza ameaçada não por inimigos visíveis, mas pelo fantasma que ressurgia do passado. Um passado que ele acreditava ter sepultado nas areias eternas do deserto. Por que, depois de tanto tempo, você aparece agora? A voz do sheik saiu rouca, misturando uma autoridade que tentava impor, com a dúvida profunda que corroía seu peito. Os olhos escuros da mulher se fixaram com intensidade.
Ela era dona de uma beleza áspera, moldada por cicatrizes invisíveis que falavam de batalhas caladas e mágoas secretas. O brilho da determinação dava a ela um ar quase imortal, porque sua filha está envolvida em algo maior do que pode imaginar. Algo que cedo ou tarde viria à tona, queira você ou não. A médica, observando cada nuance daquela troca tensa, aproximou-se mais, como tentando criar uma ponte entre aquele mundo de silêncios e segredos. Sua condição não é comum, disse, a voz delicada, mas firme. Descobrimos que há uma linhagem oculta, um passado que você preferiu esquecer, e essa mulher, ela é parte disso. O sheik sentiu sua respiração acelerar, como se o calor do deserto penetrasse mais fundo em suas veias. Era um golpe contra suas certezas, contra o império que havia construído com suor e sangue. Qual é essa linhagem? Pediu, a dúvida se transformando em necessidade urgente. A mulher sorriu, um sorriso amargo, quase de quem carrega um fardo pesado demais. Somos frutos de um pacto antigo, revelou, um segredo guardado pelas gerações, uma conexão que traz não só poder, mas um preço que poucos estão dispostos a pagar. O sheik fechou os olhos por um instante, o som distante de uma fonte ecoando na mente, misturado ao perfume penetrante dos incensos que impregnavam o ar. Tudo parecia virar um turbilhão ao seu redor. Aquela história bebera das sombras da traição, da dor e do amor proibido. E minha filha, sua voz falhou ao pronunciar o nome da pequena, que em seus braços parecia dormir alheia à tempestade que se formava. O que isso significa para ela? Que ela é a chave e o perigo, respondeu a mulher. A razão pela qual muitos desejariam mantê-la longe dos olhos do mundo. E o motivo pelo qual você será testado como nunca antes. O sheik sentiu um calafrio inesperado, como se o ar rarefeito do deserto tivesse se tornado um presságio. Era um dilema que transcenderia o ouro, o poder ou qualquer equilíbrio político. Eu darei tudo para protegê-la, declarou com uma convicção grave. Mesmo que isso signifique enfrentar demônios que pensei enterrados. Naquele momento, a menina suspirou suavemente, uma imagem de inocência em meio ao caos silencioso da sala. O sheik beijou sua testa, sentindo a ternura despontar como uma chama frágil no deserto escaldante. É apenas o começo. A voz da mulher cortava o ar. Haverá outros que virão atrás dela. Alguns nem ao menos saberão da verdade que carregam, mas cumprirão seu destino implacável. O olhar do sheik tornou-se uma chama acesa de determinação e medo. Uma tempestade interna que misturava aço e fragilidade, como a dança entre o deserto e o céu estrelado. Ele era o senhor daquele império, mas agora se via pequeno diante da imensidão do que ainda viria. A médica acrescentou, com voz quase um sussurro. Precisamos agir rápido. O tempo é curto. E a linha entre salvar e perder pode ser traçada em alguns segundos. O sheik assentiu, a decisão crescendo com força em seu peito. Cada gesto era carregado da responsabilidade de um homem que, em meio a seu reino dourado, encontrava-se à beira de um abismo desconhecido. E enquanto o sol começava seu mergulho por trás das dunas distantes, pintando o céu de tons ardentes e melancólicos, a figura da mulher se aproximou um passo mais, revelando um olhar que não era apenas de acusação, mas de uma verdade que doía demais para ser ignorada. Você pode tentar conter o passado, sheik, mas ele sempre encontra um caminho para voltar. E desta vez, não será só você a pagar o preço. O sheik apertou os dedos em torno da mão. Pequena, que já não tremia mais,
sentindo no silêncio pesado o eco de uma guerra que nunca escolhera lutar, mas para a qual não poderia fugir. No instante seguinte, um leve som atrás deles fez com que todos se virassem. Na penumbra do corredor, uma sombra desconhecida emergia, silenciosa, como o destino que se aproxima, impiedoso, ameaçando carregar tudo o que até então parecia indestrutível. E naquele olhar que cruzou o salão, ficou clara uma promessa. Nada seria como antes. O ouro e o poder só seriam armas confiáveis se estivessem prontos para enfrentar a verdade mais cruel que o deserto poderia esconder. O sheik bilionário sentiu seu mundo desmoronar aos poucos, enquanto a chama da esperança oscilava perigosamente. O final daquele capítulo era, na verdade, o prelúdio de uma tempestade que vinha desafiá-lo em algo muito mais profundo que a riqueza, a glória. Porque naquele momento ele sabia, o verdadeiro confronto não seria pelo seu império, mas pela alma daquela pequena que ele jurara proteger. O ar dentro da clínica permanecia denso, carregado com a mistura amarga de revelações recentes e a chegada inesperada daquela mulher que o sheik bilionário preferiria esquecer. O calor do deserto parecia esvair-se diante da tensão crescente, como se até mesmo o sol hesitasse em irradiar seu brilho sobre aquele instante fatídico. O sheik apertava com força a pequena mão da filha nos seus dedos, tentando transmitir a ela a segurança que ele próprio não conseguia sentir. O perfume raro que exalava do interior do palácio havia se perdido, substituído pelo odor agudo da incerteza e do medo. Suas íris, antes dominantes e serenas, agora estavam turvas, um oceano revolto de emoções que ameaçavam afogá-lo. Ela estava ali, a inevitável, testemunha de um passado não resolvido e, de algum jeito, também a chave para um futuro que ele temia encarar. Mesmo assim, sua voz soou firme, carregando toda a autoridade que os anos de comando lhe haviam outorgado. Por que reapareceu agora? Perguntou, o tom misturando desafio e uma dor contida. Você sabe o que está em jogo. A mulher não desviou o olhar. Seus olhos negros brilhavam como dois sóis intensos, aquecidos por uma mistura de rancor, mágoa e algo que o sheik demorou a identificar. Porque o que você tentou esconder não ficará enterrado para sempre, respondeu, uma calma gélida, temperada por uma verdade implacável. Sua filha é o elo que conecta tudo o que você quis apagar. Um elo que não pode ser quebrado. A menina em seus braços despertou levemente, seus olhos grandes e olhos castanhos refletiam a luz fraca da sala. O sheik a embalou de forma protetora, sentindo a fragilidade daquele momento diante da tempestade que se formava. A médica se aproximou, uma sombra de preocupação riscando suas feições, mas também uma determinação silenciosa. Precisamos dizer a ele, disse a médica, seu olhar fixo no sheik, a verdade completa sobre a linhagem que corre nas veias dela. Não apenas uma doença, mas uma herança guardada a 7 chaves, capaz de abalar o império que o senhor construiu. O sheik engoliu em seco, como se um vacilo pudesse fazer desmoronar tudo ao seu redor. A revelação do passado colidia violentamente com o agora. Ele sempre fora um homem que usava poder e luxo para controlar seu destino, mas naquele instante sentia-se à mercê de forças invisíveis. Conte-me tudo, ordenou, a voz rouca e cheia de urgência, pois sei que a menina precisa mais do que segredos e mentiras para sobreviver. A mulher que invadira aquele lugar silencioso deu alguns passos adiante,
sua postura desafiadora, mas seu rosto carregava uma sombra de tristeza profunda. Você a conhece, Sheik, mais do que imagina. E é justamente o seu silêncio que quase a destruiu. Estou aqui não apenas para cobrar um direito, mas para garantir que ela tenha um futuro. Ela engoliu a emoção por trás daquelas palavras, apesar de tudo. Era um sussurro carregado de julgamento e súplica. O sheik permaneceu imóvel, sentindo o peso de uma culpa ancestral. Essa mulher que trazia com ela a sombra de uma história enterrada há muito tempo era o espelho de um passado que ele tentava evitar. A médica retomou, olhos firmes, corpo tenso, mas a voz delicada. As conexões genéticas que encontramos revelam algo que transcende a doença da sua filha. Ela é parte de um legado, uma linhagem marcada por glórias e perigos, que você sepultou em nome da sua segurança e do poder. O sheik apertou os olhos por um instante. O brilho dourado das tapeçarias do palácio parecia ofuscar sua capacidade de enxergar a realidade nua. A alma dele, por trás da fortaleza construída em ouro e pedra, estava exposta como nunca. Esse legado, murmurou, pode salvar minha filha ou condená-la. O silêncio foi a resposta imediata. Um véu denso que cobria a sala. O visitante, até então só observando, finalmente falou novamente, sua voz firme e incisiva. Pode ser ambos, Sheik. O que está em jogo não é apenas a vida dela, mas o equilíbrio de tudo aquilo que você criou. O segredo. Tentou silenciar, tem ouvidos em muitos lugares e inimigos prontos a explorar cada fenda. Uma sensação gelada percorreu a espinha do sheik bilionário. O poder que ele acreditava ser inquebrável agora era terreno movediço. Vou proteger o que é meu, disse ele, voz firme apesar do turbilhão interior. Custe o que custar, mesmo que isso signifique enfrentar o próprio inferno. A médica lançou-lhe um olhar carregado de esperança e medo. A mulher que chegara com os passos retos e o semblante sombrio deu um último aviso. Você já não está mais sozinho nessa. Outros virão, determinados a reivindicar o que pertence a eles. Sua voz caiu como uma sentença. E nem todos terão as mesmas intenções que a minha. O sheik sentiu as paredes da clínica estreitarem ao seu redor enquanto pensava no futuro sombrio que se abria à sua frente. De repente, um ruído sutil, porém crescente, veio do corredor. A sombra que assassinava dúvidas e iluminava verdades voltou a se revelar, e um brilho metálico refletiu a luz fraca da lâmpada no teto. O sheik brandiu seus olhos poderosos naquela direção. A porta se abriu lentamente. Uma figura masculina adentrou, trajando uma túnica escura que contrastava com toda a opulência que rodeava o sheik. O olhar de gelo, a postura imponente e o sorriso enviesado denunciavam um inimigo antigo, alguém que não vinha apenas cobrar dívidas, mas destruir o que restava. Sem uma palavra, o invasor apontou diretamente para a menina. Ela é o que sempre foi meu, e não descansarei até ter o que me pertence por direito, afirmou brutalmente. O coração do sheik apertou-se dolorosamente. Essa batalha, que ele imaginava ser pela saúde da filha, tornou-se um campo de guerra pela alma e pelo sangue de sua família. O silêncio esmagador reagiu à sentença, e por um momento todos se entreolharam. 4 almas, presas num jogo de poder, amor e segredos que ameaçavam ruir suas vidas. Mas foi no olhar da menina, brilhante e sereno, que o sheik encontrou a certeza. Ele não permitiria que nada, nem ninguém, roubasse aquele pouco de esperança que ainda restava. Então, com a voz carregada de uma determinação que queimava mais que o sol do deserto, ele declarou:
Se for para defender meu império, minha filha, e o que restou do meu coração, lutarei até o último suspiro. O intruso sorriu cruelmente e, num gesto repentino, retirou do bolso um envelope lacrado, jogando-o sobre a mesa onde antes repousava a serenidade. O sheik pegou-o, sentindo o peso daquele papel. Ali estava a próxima cicatriz de sua guerra, a prova irrefutável de que seu passado não apenas o perseguia, mas estava prestes a tomar tudo. Ao abrir o envelope, seus olhos negro esmeralda se fixaram numa fotografia que fez sua respiração falhar. Era a imagem de alguém que ele jamais esperava reencontrar. Um rosto que prometia transformar sua realidade em um pesadelo sem fim. E naquela foto, sorrindo com uma malícia calma, estava o verdadeiro testemunho de que seu passado sombrio acabara de voltar, para cobrar cada dívida e para destruir tudo aquilo que ele amava. O sheik bilionário fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo ruir sob seus pés. O silêncio se quebrou quando ele murmurou, quase para si mesmo, mas alto o suficiente para que todos escutassem: que assim comece o verdadeiro inferno. O envelope parecia pesar toneladas na mão do sheik bilionário. A fotografia, um rosto que ele jamais imaginara ver novamente, queimava aquela sala com a intensidade de um sol de meio-dia no deserto. Seus olhos negro esmeralda não conseguiam se desprender da imagem, como se dissesse: é verdade, está aqui, não pode mais ser negado. O silêncio tornou-se uma parede que pulsava entre os presentes. A menina, ainda frágil e alheia aos perigos que cercavam seu futuro, apertava a mão do pai com uma confiança que ele nunca soubera merecer plenamente. A médica, ao seu lado, mantinha aquela calma tensa, tentando ser a rocha em meio à tempestade. Quem é ela? A voz do sheik saiu engasgada, um misto de incredulidade e medo. A mulher que entrara com o semblante firme deu um passo adiante. Seus olhos refletiam anos de mágoas contidas e uma determinação que parecia impossível abalar. Ela esteve nu. Seu passado mais do que você gostaria, sheik. E agora veio cobrar não apenas contas, veio se tornar parte da sua vida novamente. Porque o que está em jogo vai além da sua filha. Está ligado à herança que você guarda com tanto zelo. O sheik sentiu o ar ceder, como se as paredes daquela clínica se fechassem para sufocá-lo lentamente. A imagem na foto se repetia em sua mente. Um rosto que misturava beleza e ameaça, um retrato daquilo que ele lutava para esquecer. Por que guardar segredo? Perguntou, a voz enfraquecida, mas firme. Por que esconder uma parte da verdade? A mulher encarou-o com uma paixão amarga, quase desgastada pelo tempo. Porque essa verdade pode destruir tudo, respondeu, com uma voz carregada de pesar. Não só o seu império, mas a própria alma da família que você construiu. Mas ela está aqui, nos braços de quem jurou proteger. E não há mais espaço para mentiras. O sheik olhou para a filha, sentindo o coração apertar de culpa e amor em proporções que não sabia mensurar. A criança, inocente e delicada, representava tudo o que restava de um sonho quase perdido. Um suspiro escapou por entre seus lábios, um gesto quase imperceptível que demonstrava sua impotência. O visitante voltou a falar, agora com voz firme, quase desafiadora. Há algo que você precisa entender, sheik. Essa criança carrega não apenas a esperança, mas o peso de uma linhagem marcada por segredos imensos. Segredos que seus inimigos dariam tudo para manipular. E ela, sem saber, já está no centro de um jogo perigoso.
O sheik sentiu a dor ferir sua alma. Cada palavra pressionava uma ferida que ele não queria reabrir, mas que precisava encarar. Não podia mais fugir da verdade que o destino lhe impunha. Então, o que vamos fazer? Perguntou, a voz embargada pela determinação de um homem que, mesmo quebrado, não desistia de quem amava. Foi quando a figura que permanecera em silêncio, à sombra da sala, entrou na linha dos olhares. O homem trajava uma túnica escura, sua presença enorme e fria como a noite do deserto. Seus olhos eram lâminas afiadas que prometiam destruição e justiça cruel. Você acha que protegerá essa criança sozinho? Sua voz cortou como o vento cortante entre as dunas. Existem forças que estão despertas e nenhuma delas se importa com o que você quer. O sheik levantou a cabeça, os traços rigorosos marcados por linhas de cansaço, mas também por uma coragem feroz. Ele já havia perdido muito, sofrido além do suportável, mas o que segurava nos braços era sua última luz, o que restava para apagar a escuridão que o assombrava. A médica deu um passo, aproximando-se do sheik, sua voz suave, mas urgente. Precisamos ser rápidos. O tempo não está ao nosso favor, e o próximo passo pode ser decisivo. Preparar a menina e você mesmo para o que está por vir. Seu olhar encontrou o do sheik, carregado de uma mistura de ternura e tristeza, um reconhecimento compartilhado do caminho árduo que os esperava. Nessa hora, um sussurro tênue, que parecia o vento brincando com as cortinas de seda, pôde ser ouvido. O sheik franziu o senho, o corpo tenso, sentindo o peso da iminente tempestade. Então, como se trazido pelas mãos invisíveis do destino, a porta da clínica foi aberta, mais uma vez, desta vez revelando uma figura que ninguém esperava. A sombra do passado que nem mesmo o luxo poderia esconder. Uma presença tão perigosa quanto familiar. Os olhos do sheik se arregalaram. Você, murmurou, a voz falhando como se tentasse prender a respiração por um instante. A figura se aproximou lentamente, um sorriso que não prometia nada bom desenhando-se nos lábios. Achei que você tivesse esquecido, mas o passado não se esquece, sheik. Ele espera, observa, e agora chegou o momento de acertarmos as contas. O silêncio que caiu depois foi o silêncio carregado, denso, impenetrável, onde o tempo pareceu se arrastar em cada batida do coração do sheik bilionário. Ele apertou a mão da filha com força, sentindo nela a determinação de um pai que faria qualquer coisa para protegê-la do que quer que viesse. Mas dentro daquele silêncio, como um trovão silencioso, a promessa cruel da guerra estava feita. E o sheik sabia, muito em breve nada seria como antes. O ar ficou ainda mais denso, pesado, como se o próprio deserto tivesse congelado, segurando a respiração diante da tempestade que se anunciava. O sheik bilionário não desgrudava os olhos da mulher, que atravessava o limite da clínica com uma determinação cortante. Ela era mais que uma sombra do passado. Era a tempestade que vinha para destroçar tudo que ele havia erguido com mão férrea e coração exaurido. O frio do mármore sob seus pés não diminuiu a brasas que queimavam dentro dele, a mistura de medo, raiva e uma sede desesperada por respostas que não sabiam se queria ouvir. A mão da filha apertava a dele, firme, buscando uma proteção que nem mesmo suas fortunas poderiam garantir. Ela, a própria inocência, em meio a vidraças douradas rachadas por segredos velados. Era agora o centro da batalha que ameaçava engolir seu mundo. Você, seu tom vacilou, a autoridade eclipsada por um abismo de emoções que tentava domar. Porque depois de tantos anos,
vem agora reaparecer. Por quê? Os olhos escuros da mulher brilharam com uma turbulência interior, um misto de mágoa e determinação incontestável. O perfume sutil que exalava dela, um resquício do tempo, misturava-se à tensão que cortava o ar como lâmina afiada. Porque o silêncio nunca apagou o que está enterrado, Sheik. Porque a verdade tem pés e sempre encontra o caminho para pisar sobre as ruínas do que tentamos esconder. Sua filha, ela carrega o que você temia admitir. Sua voz, firme, carregava o peso de um aviso. Essa criança não é apenas o seu futuro. É a herança abençoada e amaldiçoada que pode derrubar tudo que você construiu. O Sheik engoliu um nó que teimava em crescer na garganta. O suor que escorria pela testa queimava como o sol que queimava as dunas lá fora. Ele sentia o ar rarefeito dentro da clínica, tão opressivo quanto o brilho cravado no rosto daquela visitante inesperada. A médica se aproximou lentamente, tentando ser a ponte entre aquele passado que ameaçava corroer o presente. Sua filha tem uma doença rara, sim, começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Mas o que descobrimos vai muito além da medicina. É uma linha genética que remonta a segredos antigos, uma história que você tentou enterrar, mas que agora exigirá sua coragem para encarar. O Sheik apertou a mão da filha contra o peito, como se pudesse protegê-la do peso das próprias palavras. O olho dele buscou o rosto pequeno, quase etéreo, iluminado por uma luz tênue que parecia insistir em acender uma esperança frágil. Essa linhagem, murmurou, com a voz quase falhando, ela pode salvar minha filha, ou será o fim dela? O silêncio respondeu, mas era um silêncio carregado, vibrante, que anunciava uma resposta sombria. A mulher que havia rasgado o véu do instante deu um passo à frente, sua expressão endurecida pela dor dos anos, mas com uma centelha que não se apagava. Pode ser ambos. O que está em jogo não é apenas a vida dela, mas o império que você acredita invencível. Ninguém quer esse segredo exposto. Muitos já estendem suas mãos, e vários dos que vieram não trarão justiça, trarão destruição. O corpo do Sheik parecia pesado, afundado numa areia movediça invisível. Cada palavra soava como um martelo sobre seu escudo invisível, quebrando as armaduras que ele havia construído para si mesmo. Mas ele não podia desistir, não com aquela menina nos braços, com aquele pouco que ainda restava de sua alma. Lutarei, disse firme, mesmo que eu tenha que enfrentar o próprio inferno. Esta criança é tudo para mim. A promessa que farei não é só de um pai. É de um imperador que não vai permitir que nada a desfaça. Ela assentiu, olhos negros brilhando como estrelas prestes a se apagar. Então prepare-se. Outros já vêm na trilha, mesmo que estejam escondidos nas sombras. Você precisa estar pronto. Foi nesse instante que o silêncio foi rasgado. A porta da clínica se escancarou com um estrondo que ecoou como um trovão surdo, deixando que o ar rarefeito saísse com um suspiro. Lá fora, a noite escura começava a tomar o céu com seus dedos longos, afundando o calor do dia. Um homem adentrou com passos lentos e precisos, sua silhueta destacando-se contra a penumbra da luz mortiça. A túnica escura envolvia seu corpo como uma sombra viva. Seu olhar era lâmina fria, uma promessa de caos e justiça implacável. Um sorriso torcido que não chegava aos olhos curvou seus lábios. Acham que podem esconder algo de mim? Sua voz cortante incendiou a atmosfera. A menina é minha por direito. O Sheik sentiu o mundo desabar silenciosamente. O combate que imaginava ser contra a doença agora tinha nome, rosto e voz.
Era um desafio que atravessava anos e corações partidos. Um duelo que não acabaria em ouro ou poder, mas em sangue e verdade. A pequena, agora desperta, apertou a mão do pai. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inocência que o fazia querer arrancar o próprio coração para proteger a partida dela. O sheik olhou para o invasor, não como o imperador imponente que o mundo conhecia, mas como um homem quebrado, pronto para reconstruir ou para cair de vez. Se querem realinhar as contas do passado, saibam, começou, a voz cortante como uma lâmina, que não permitirei que essa criança sofra. Lutarei até o último suspiro para defendê-la, mesmo que tenha que enfrentar até os meus próprios demônios. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo som distante do vento, soprando entre as palmeiras do oásis. A mulher que fora médica da menina se aproximou do sheik. O tempo está contra vocês, disse com a urgência de quem carrega o mundo nas costas. Preparem-se para o que virá, não apenas pelo corpo dela, mas pela alma que carrega. E sem aviso, a luz fraca daquela clínica oscilou, fazendo a sombra dos presentes dançarem nas paredes de ouro e seda. Nos olhos escurecidos do sheik, um fogo se acendeu, uma chama que prometia resistir à tormenta, custasse o que custasse. Mas foi quando seus olhos se voltaram para a fotografia amarelada que o visitante jogara sobre a mesa que sua respiração falhou. Era o rosto de alguém do passado, alguém que podia destruir toda a redenção que ele buscara. Uma ameaça silenciosa e letal. E no instante em que a porta do consultório se fechou, pesadamente, ecoando como um sino fúnebre, o sheik soube. A verdadeira batalha estava apenas começando. O sheik bilionário permaneceu imóvel, a fotografia nas mãos tremendo levemente sob o peso do passado, que de repente se impunha como presente incontestável. O rosto sorridente no papel revelava uma mulher que outrora fora sua vida, seu segredo mais guardado. E, agora, o fantasma que retornava para abalar o futuro frágil que começava a construir com a filha nos braços. O ar parecia mais denso, e cada respiração soava como um desafio aceito entre os que ali estavam. A médica, ao seu lado, trocou um olhar silencioso com ele, um pacto de coragem compartilhada contra a tempestade que se formava. Ele se abaixou delicadamente, repousando a cabeça da menina contra seu peito, sentindo o ritmo suave do seu coração, a força simples da vida, que precisava proteger acima de tudo. Eu não adereço silêncio diante do que você trouxe aqui, disse o sheik, sua voz firme, mas carregada de uma emoção que quase o derrubava. Esta criança é minha única luz, e não vou permitir que ninguém a tire de mim. A mulher da fotografia avançou, o olhar endurecido, mas sem agressividade. Ela parou a poucos passos dali, carregando nas próprias mãos os anos perdidos, as palavras não ditas, os erros que marcaram suas trajetórias. Você me abandonou, e isso quase custou a vida dela, afirmou, a voz trêmula pelo peso da verdade. Mas vim para que saibas, não vim para destruir, mas para salvar aquilo que ainda pode ser salvo. O sheik inalou fundo, a tensão envolvendo seu peito como as muralhas de seu palácio. Em muitos anos, nunca se sentira tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão decidido. Então faça o que precisa ser feito, respondeu, fixando os olhos na mulher. Estamos juntos nisso, por ela. E apontou para a menina que o observava com a pureza e a esperança de um novo começo.
A médica aproximou-se mais uma vez, tomando a palavra com a autoridade suave de quem carrega uma missão maior. Após os exames e estudos recentes, descobrimos que a doença da menina está intrinsecamente ligada à linhagem dela. Uma herança rara e poderosa, capaz de trazer tanto cura quanto perigo. Vocês precisarão agir com união para protegê-la, não só contra a enfermidade, mas contra os que a veem como ameaça ou trunfo. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Era um destino que não escolhera, mas que abraçava com a força de um pai que só conhece uma palavra: lutar. A mulher, com o passado tatuado no olhar, aproximou-se, estendendo a mão em um gesto de trégua e esperança. Podemos começar de novo, sheik. Por ela, por tudo o que vocês dois representam. A doença pode ser o início da cura, se vocês forem capazes de deixarem o passado para trás. Um silêncio pairou por alguns segundos, suspenso entre dúvidas e a promessa de redenção. O sheik apertou a mão da filha, sentindo a conexão quase mágica que os unia. Mais forte do que qualquer aço, maior que qualquer tormenta do deserto. Aceito, declarou, a voz firme como as areias que resistem ao tempo. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, no fundo do meu ser, nunca a esqueci. Nem a você, nem tudo o que fomos. Ela sorriu, pela primeira vez, uma expressão suave que impunha uma paz rara. Também não. E é por isso que estamos aqui, para reconstruir, proteger e lutar por um futuro que ainda pode florescer. Naquele instante, os raios alaranjados do sol nascente invadiram a clínica, pintando as paredes com cores de esperança e renascimento. O deserto lá fora parecia menos hostil e o ar, antes carregado de tensão, agora respirava promessas. O sheik ergueu a filha nos braços, olhando para o céu que se iluminava. Um sorriso sereno e genuíno quebrou a rigidez que a dor lhe impusera por tanto tempo. A médica conduziu um último olhar para os dois, reconhecendo que, por mais turbulento que o passado fosse, um caminho novo se abria diante deles. Um caminho feito de amor, coragem e verdade. O sheik voltou-se para a mulher que antes fora segredo e agora vinha como aliada. Deixe que caminhemos juntos, falou, pois este é o único jeito de proteger quem amamos. Ela sentiu, firme, e um novo entendimento se formou entre eles, capaz de resistir às tempestades do passado e aos desafios do futuro. Ao saírem da clínica, a menina despertou, seus olhos brilhando com a inocência de quem ainda não sabe das batalhas por vir, mas sente o calor seguro do amor que a envolve. O sheik bilionário, agora mais leve, mais humano, caminhou entre as palmeiras do jardim do palácio, ao lado da filha e das duas mulheres que simbolizavam sua vida, presentes e passados, que, enfim, convergiam em um só destino. O vento do deserto trazia consigo não as areias da solidão, mas as sementes silenciosas de um novo recomeço. Era o fim da dor desmedida, o fim das sombras que ameaçaram seu coração. Agora, sob aquele céu vasto e dourado, o sheik bilionário encontrava a paz que nenhum ouro poderia comprar, a paz do perdão, do amor verdadeiro e da esperança que somente a família pode oferecer. E assim, como o sol que se ergue imponente sobre as dunas, o futuro brilhou sobre eles, promissor e eterno.